Fala jovem, seja bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos falar de uma questão sobre ecologia, mais precisamente relações entre os seres vivos. Bora pro enunciado? Essa questão foi cobrada na Unicamp 2024, primeira fase, e era a questão 46 da prova QY, 27 da RZ, 32 da SW e 38 da TX. A dinâmica populacional de duas espécies que compartilham o mesmo habitat é representada na figura a seguir. O tamanho máximo da população de cada espécie é limitado pela disponibilidade de recursos no habitat. Então, para começar a nossa análise, nós precisamos recordar um conceito importante. Olha só. Nós temos duas espécies, então essa relação é uma relação interespecífica. Anota aí. Relação interespecífica é aquela que acontece entre, no mínimo, duas espécies diferentes. Se for uma relação intraespecífica, acontece dentro da mesma espécie. E aqui não é o caso, a gente percebe bem aqui no gráfico. Ó. A espécie 1... começa lá com 0 no número de indivíduos, de acordo com o tempo que vai passando, ó, vai subindo e quando chega aqui a mais ou menos 85, 90 indivíduos, se estabiliza. A gente percebe uma constante. E essa constante se dá porque existe uma disponibilidade de recursos, como por exemplo água, alimento, e isso faz com que a espécie se estabilize, tá? Não aconteça um potencial biótico, lembra? Toda espécie tem o potencial biótico para aumentar o seu número infinitamente. Porém, existe uma resistência ambiental, doenças, competição, falta de recursos, tudo isso gera uma resistência ambiental que estabiliza o crescimento daquela população. Na verdade, acontece uma curva sigmoide, né? Uma curva ondulante, onde existe um limite máximo para cada ambiente, para cada espécie ou para as espécies que vivem naquele local. Então, isso daqui é aquele resuminho básico de potencial biótico versus resistência ambiental para o crescimento populacional, né? Mas para você não confundir, vamos lá, já analisamos a espécie 1, como foi que ela cresceu. Apagando aqui para não rolar uma confusão, vamos para a espécie 2. A nossa espécie 2 também começa lá, ó, com 0 indivíduos, vai aumentando, chega aqui com mais ou menos uns 50, 58 indivíduos, se estabiliza. Então quer dizer que os recursos do ambiente cessam aquele crescimento exponencial que estava acontecendo, tá? Para ficar bem claro o que o exercício está mostrando para a gente aqui no gráfico, nós temos a espécie 1 com maior número de indivíduos do que a espécie 2. Isso no mesmo habitat. Vamos ver o comando da questão. Considerando os seus conhecimentos e os dados apresentados, é correto afirmar que as espécies, letra A, competem por recursos e apresentam diferenças na eficiência de utilização do alimento disponível. Não falou nada de alimento. Nós temos duas espécies. Poderia ser competição? No caso, não poderia, porque as duas estão tendo um rendimento, tá? As duas estão rendendo, olha lá. E a competição é uma relação ecológica que pode ser intraespecífica ou interespecífica, porém, ela é desarmônica. Olha só um exemplo de gráfico de competição. Nós temos aqui gráfico 1, que demonstra protozoários isolados em ambientes diferentes. Então vamos colocar aqui, ó, protozoário A e o protozoário B. Eles isolados, né, em ambientes distintos, têm um crescimento assim como tem essas duas espécies aqui nesse gráfico que nós acabamos de ver. Muito parecido, ó. Só que a diferença, a gente não pode falar que estão isolados porque o próprio exercício diz que estão no mesmo habitat, tá? Agora só para você ver o que é uma competição. Olha o que acontece no gráfico 2 quando a população A e B é colocada no mesmo habitat. Isso é competição, percebe? Competição intraespecífica, beleza? Olha a diferença desse gráfico.
A população A se beneficiou em relação à população B, que foi prejudicada. Porém, como a gente sabe que um se beneficiou, o outro se prejudicou, vamos imaginar que seja uma competição por alimento. Se for uma competição por alimento, a população A vai crescer demasiadamente, a população B foi prejudicada. Então, na competição, naquela alimentação para ver quem ganhava, vai diminuir o recurso. Então, no primeiro momento, a população A se beneficia, mas como o recurso vai diminuir, num segundo momento ela pode se prejudicar e essa linha tende a cair também, ok? Com o passar do tempo ela vai cair. Por isso, a competição é um tipo de relação desarmônica. Letra B. É correto afirmar que as espécies ocupam nichos ecológicos distintos e têm crescimento populacional até o limite imposto pela resistência ambiental. Bom, nós já vimos o que é resistência ambiental, né? Essa daqui é a nossa alternativa correta. O que seria nichos ecológicos distintos? Seriam comportamentos distintos. Por que aceitar que essas duas espécies têm comportamentos distintos? E aí quando nós falamos comportamentos, pode ser se são de hábitos noturno ou diurno, se são carnívoros, se são herbívoros, o que comem, como se reproduzem, se dormem nas árvores, se dormem em tocas, enfim. Nós temos duas espécies que estão crescendo até um limite daquele ambiente. Então, se elas estão crescendo até o limite do ambiente, significa que elas não estão competindo entre si. Nós acabamos de ver isso na letra A. Por isso que falar que podem ser nichos distintos faz todo sentido. Imagina que seja um herbívoro e um carnívoro no mesmo ambiente. Eles vão ter crescimento. Vão ter crescimento até o ambiente falar, pode crescer só até aqui. Que acaba o recurso, começa a competição entre indivíduos da mesma espécie, né? Então essa é a nossa alternativa. Agora vamos ver por que a C está errada. São generalistas e assim têm nichos mais restritos, o que diminui a competição entre elas. Veja bem, aqui está totalmente errado. Não são generalistas porque os generalistas se alimentam de qualquer coisa, tem muita variedade de alimentos, né, que eles aceitam. E aqui está falando que generalistas são restritos, se contradiz, tá bem? E diz também que diminui a competição entre elas. Cara, se for restrito, não tem como diminuir a competição entre elas, percebe? Então começa falando de uma coisa, fala de outra e depois volta. Nossa, é uma alternativa totalmente desengonçada, ela se atrapalha por si só, tá bom? Então não tem como diminuir a competição se for restrito e não tem como ser restrito e generalista ao mesmo tempo. Tudo zoado aí. Letra D. É correto afirmar que as espécies apresentam uma relação de cooperação facilitando o crescimento populacional na ausência da resistência ambiental. Para começo de conversa, o texto fala que existe resistência ambiental e está bem aqui, limitado pela disponibilidade dos recursos, tá? Então essa D já estaria errada por aí. Mas vamos aproveitar esse momento para ver como que é um gráfico de cooperação. Tá aqui, Imagina a espécie A e B vivendo isoladas, bem nesse momento aqui, no gráfico 1. Elas estão isoladas, então automaticamente estão vivendo bem ali numa boa. Tá vendo aqui, o crescimento em X? Quando essas espécies cooperam entre si, são colocadas no mesmo ambiente, olha o gráfico 2, e cooperam entre si, olha o crescimento de A e olha o crescimento de B. Os dois se beneficiaram. Os dois se beneficiaram, mas isso não pode ser confundido com mutualismo, hein? Não pode ser confundido porque no mutualismo existe uma necessidade de cooperação. Essa cooperação é obrigatória. E aqui nós vimos na protocooperação, ou cooperação, né? No gráfico 1 eles viviam separados. Já viviam bem separados. Tudo bem que no gráfico 2 mostra que quando eles estão juntos eles se dão melhor ainda, né? Crescem muito mais, mas não é uma relação obrigatória. No mutualismo nós teríamos, por exemplo, os líquens, onde os fungos e as algas, para existir o líquen, é necessário que esses fungos e essas algas estejam juntos. Se separar, não existe líquen. Esse caso de protocooperação aqui poderia ser do
pássaro palito e o crocodilo. Lembra? Aquele pássaro que se alimenta ali de restos da boca do crocodilo, enquanto o crocodilo fica ali com os seus dentes limpinhos, com a sua boca limpinha, o pássaro se alimenta. Quer dizer, os dois se beneficiam, mas isso não é tão necessário, isso não é obrigatório para as duas espécies. Então, protocooperação, não tem como a gente saber se é uma protocooperação esse gráfico, porque a gente não tem um gráfico de antes e depois, né? Tipo, isolados e depois no mesmo ambiente. A gente só tem o gráfico dos dois no mesmo ambiente. Espero que você tenha gostado. Se você precisar aprofundar um pouco mais no assunto de relações ecológicas, nós temos aqui uma aula sobre várias relações ecológicas. Aliás, o professor faz um resumão de relações ecológicas em uma questão de vestibular. Dá uma olhada nessa aula que eu tenho certeza que você vai gostar. Se essa aula foi útil para você, não se esqueça de curtir, comentar e principalmente compartilhar com um amigo para que mais pessoas estudem biologia assim como você está estudando. Valeu? Vou ficando por aqui, beijos e abraços, fui!